Bom, então, dando sequência à nossa aula, nós terminamos anteriormente a definição do bicondicional, que seria popularmente o se somente se. Então, P, se somente se que, é uma abreviação desta fórmula aqui, P implica que e que implica P, onde o resultado vai ser verdade, quando P e Q têm os mesmos valores lógicos. Então, nós fizemos esse exercício de construir essa tabela verdade. Então, se P e Q são verdade, a bi-implicação vai ser verdade. Se eles forem falsos, também. Tá? Vamos continuar aqui. Então, este quadrinho resume as traduções aqui do português para a lógica, né? Os conectivos que a gente já viu. Então, o conectivo I, P e Q, é um conectivo binário. A gente traduz aqui para o português como I, mais, também, além disso, certo? Tem várias formas. Então, se você precisar traduzir da forma lógica para o português, você vai utilizar uma dessas palavras aqui para fazer a conexão. E o contrário também. Se você identificar alguma coisa com algum desses conectivos, você pode traduzir aí para a lógica. A disjunção, que é o ou, a gente traduz como ou mesmo, mas bem simples. O condicional, P implica que, tem várias formas. Então, mais comum, se P, então Q. Mas a gente pode ter também P implica que, P logo que, P somente se que, P só se que, P é uma condição suficiente para que. Da mesma forma, isso aqui é a mesma coisa isso aqui, né? Basta P para que. Ou que é uma condição necessária para P. Então, você tem uma sentença nesse sentido, é só você inverter. Então, se você tem alguma coisa, é uma condição necessária para outra, para traduzir para a lógica, basta inverter aqui. P implica que. O bicondicional é se somente se é o mais comum, ou a gente pode traduzir como P é uma condição necessária e suficiente para B. A negação pode ser não P, é falso que P, não é verdade que P, certo? Tem várias formas também da gente fazer esta correspondência. Então a gente vai passar exercício nesse sentido também, de vocês traduzirem da lógica para o português e do português para a lógica. Então a noção de fórmula bem formada é bem simples. Então uma fórmula bem formada é uma cadeia composta por símbolos de proposição, conectivos e parênteses que formam uma expressão válida. Tá bom? Então uma fórmula que é considerada válida. Então, no caso da letra A aqui, desse exemplo A, P implica Q e Q implica P, é uma fórmula bem formada. Então tem um dos parênteses aqui, tem o I, tem a implicação. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente poderia resolver esse resultado dessa implicação, esse dessa outra e depois fazer o I. O parênteses força que a gente faça essas expressões aqui primeiro. Esta outra fórmula aqui da letra B não é uma fórmula bem formada, porque eu fechei um parênteses aqui e eu não tenho a abertura desse parênteses. Para que a gente saiba qual a ordem correta de aplicar esses conectivos, então a gente normalmente tem uma ordem de precedência de quem vem primeiro. Então, primeiro a gente faz os parênteses mais internos. Efetua todas as operações que estão dentro dos parênteses. Posteriormente, a gente faz a negação, o I, o I e o OU, a implicação e a bi-implicação, certo? Se isso aqui, se essas coisas estiverem, se esses conectivos estiverem em uma mesma linha, né? Depois a gente ter resolvido todos os parênteses, tá bom? Então, por exemplo, P ou Q implica R é a mesma coisa que P ou Q implica R, com os parênteses aqui circulando, P ou Q, tá certo? Então, como o OU tem prioridade aqui sobre a implicação, então, se a gente olhar para essa fórmula, a gente saberia que primeiro é isso, tem que ser resolvido para depois fazer a implicação. Porém, por questão de legibilidade, normalmente a gente força aqui a colocação dos parênteses, porque fica mais legível esta fórmula aqui do que esta. P ou não Q é a mesma coisa que P ou não Q entre parênteses. Vamos supor que isso aqui fosse uma fórmula maior, ela foi resolvida e resultou em não Q e eu deixei os parênteses aqui. Mas é a mesma coisa que isso daqui, tá bom? Então, se a gente tem uma fórmula com diversos conectivos, uma fórmula bem maior, o último a ser aplicado é o conectivo principal. Então, no caso dessa fórmula aqui, o conectivo principal é a implicação. No caso aqui, o conectivo principal é o I, porque primeiro eu teria que resolver o parênteses para
depois fazer a conexão aqui, no caso com a conjunção. Então, numa fórmula bem formada, um símbolo de proporção pode representar tanto uma proporção simples quanto uma outra fórmula maior. Então, geralmente, para representar que é uma fórmula maior, estou convencionando usar aqui letras maiúsculas. E quando a gente fala de uma proporção simples, a gente usa letras minúsculas. Mas isso pouco importa, certo? Você pode usar também letra maiúscula para representar uma proporção simples atômica, tá certo? Para a gente finalizar esse ciclo básico, as primeiras noções sobre a lógica proposicional. Então a gente viu o histórico, a gente viu aplicações na ciência da computação. Nós definimos o que é uma proposição e alguns dos conectivos básicos entre proposições. Então, também definimos agora a lógica, as fórmulas bem formadas. Bom, para finalizar, então vamos também enfatizar dois conceitos fundamentais, que é a tautologia e contradição. Então, tautologia é uma fórmula bem formada, que ela é sempre verdadeira, independente dos valores verdade das proposições que a compõem. Então, independente do valor verdade de todas as proposições que compõem a determinada fórmula, ela é considerada uma tautologia se o resultado sempre for verdadeiro, independente de que valor aquelas proposições individuais tomam. Então, ela é intrinsecamente verdadeira por sua própria estrutura, independente do significado das suas proposições. Se elas são verdadeiras ou falsas em um determinado momento, o resultado sempre vai ser verdade. A contradição é exatamente o contrário. Ela vai ser sempre falsa, independente do valor que você coloque, atribua às proposições individuais. Então, se você colocar verdadeiro ou falso em qualquer ordem, o resultado sempre vai ser falso. Então, alguns exemplos: P ou não P é uma tautologia, porque aqui seria o quê? Um exemplo do português. Hoje é terça-feira ou hoje não é terça-feira. P ou não P. Então, neste caso aqui, isso aqui sempre vai ser verdade, porque ou é terça ou não é terça. Se a gente colocasse aqui com i, por exemplo, hoje vai ter sol e hoje não vai ter sol, é uma contradição. Isso aqui vai ser sempre falso, independente de que valor tome essas proposições individuais. Então, se eu colocar que vai ter sol V e essa outra vai ser F, então V e F vai ser falso. Se for o contrário, F e V também vai ser falso, no caso, porque estão conectados por um i. Então, essa aqui é uma contradição. Então, como exercício, vocês vão fazer as tabelas verdades destas fórmulas aqui, tá bom? Então, as referências da aula, né, foram esses materiais aqui. Lembrar de pegar o material lá no Memoria, tá bom? Esse link aqui. E fazer também, no caso aqui, pegar a aula 2. Então, a gente mostrou aqui a aula 1. Eu vou aqui pegar. Vocês vão baixar lá no Memoria também este material aqui da aula 2, que aí tem toda essa parte de conectivos, tradução do português para a lógica e da lógica para o português. Então, lá no final do material, vocês têm vários exercícios que vocês devem fazer também, tá certo? Então, lá no site do Memoria, você baixa esse material. Então, tem lá o link no slide, no final do slide, tá certo? E aqui você vai baixar, no caso, o que a gente viu até agora foi a aula 1 e a aula 2, tá bom? Então, muito obrigado.